Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 4/10, nós vamos meditar no livro de Amós, do capítulo 4 ao capítulo 6, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Ameaças contra mulheres de Samaria. Isso mesmo. Por quê? Porque Israel, infelizmente, não aprende com as circunstâncias. A história se repete, não é? Olha só, ouça. Vacas gordas que vivem em Samaria, mulheres que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e pedem aos maridos: traga-me mais bebidas. O Senhor soberano jurou por sua santidade: chegará o dia que serão levadas como ganchos no nariz. Até a última de vocês será arrastada, como peixe no anzol. Serão levadas para fora pelas ruínas do muro e expulsas de suas fortalezas, diz o Senhor. Andem, vão a Betel cometer pecados, continuem a desobedecer em Gigal, ofereçam sacrifício todas a manhã e tragam seus dízimos a cada 3 dias. Ou seja, uma falsa adoração, uma religiosidade. Continuavam com as práticas religiosas, mas o coração estava afastado de Deus. Essa é a grande verdade. Apresentavam o seu pão com fermento, como oferta de gratidão, entregava suas ofertas voluntárias para saírem se gabando delas. E o tipo de coisa que vocês, israelitas, gostam de fazer, diz o Senhor soberano: eu trouxe fome sobre toda a cidade, escassez de alimentos sobre todo lugar. Nem assim vocês se voltaram para mim, diz o Senhor. Segurei as chuvas quando suas plantações mais precisavam delas. Enviei chuva para uma cidade, mas retive em outra. Chovia sobre um campo, enquanto o outro secava. Andava de cidade em cidade em busca de água, mas nunca havia suficiente. Nem assim vocês se voltaram para mim, diz o Senhor. Castiguei as suas plantações, videiras com pragas e ferrugem, gafanhotos devoraram suas figueiras e oliveiras, e nem assim vocês se voltaram para mim. Enviei pragas contra vocês, como praga que enviei contra o Egito. Matei seus jovens na guerra e levei todos os seus cavalos. O mau cheiro do morto encheu-se o ar. Nem assim vocês se voltaram para mim, diz o Senhor. Destruí alguma das suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra. Os que sobreviveram pareciam gravetos chamuscados, tirados do fogo, e nem assim vocês se voltaram para mim, diz o Senhor. Portanto, farei tudo isso com você, ó Israel. Prepare-se, Israel, para encontrar-se com seu Deus, pois aquele que formou os montes agita os ventos e revela seus pensamentos à humanidade. Ele transforma a luz do amanhecer em escuridão e pisa sobre lugares altos da terra. Seu nome é Senhor, o Deus dos exércitos. E o 5 é o chamado ao arrependimento, né? O título é Buscai a Deus e Vivei, né? Essa é a proposta de Deus para este povo. E aí começa assim: ouça, povo de Israel, ouça um cântico fúnebre. A Virgem de Israel caiu para nunca mais se levantar. Está estendida no chão e não há quem ajude a ficar de pé. O Senhor soberano diz: quando uma cidade mandar 1000 homens para a batalha, apenas 100 retornarão, ou seja, 900 morrerão. Quando dela saírem 100, apenas 10 voltarão com vida. Olha a percentagem de mortos que teremos. Assim diz o Senhor ao povo de Israel: buscam-me e viva. Aqui está um segredo. Quer viver bem, ter qualidade de vida? Aqui está o segredo:
busque ao Senhor. Não adorem a altares em Betel, não vão aos santuários em Gigal ou Beerseba, pois os habitantes de Gigal são levados para o exílio, e os de Betel reduzidos a nada. Busquem ao Senhor e vivam, ele repete no versículo 6. Do contrário, ele passará por Israel como um fogo. Não haverá em Betel ninguém que possa apagar as chamas. Vocês transformam a retidão em amargura e tragam justiça para o lixo. Pois ele criou os céus, as estrelas, as Pleiades de Orion, transformou a escuridão em manhã e o dia em noite. Tira a água dos oceanos e derrama sobre a terra. Seu nome é Senhor. Com rapidez tremenda, destrói os fortes e esmaga suas defesas. Como vocês odeiam juízes honestos, como detestam os que vivem na verdade. Vocês oprimem os pobres, roubam seu trigo com impostos injustos. Por isso, ainda que construam belas casas de pedra, jamais morarão nela. Ainda que plantem videiras verdejantes, jamais beberão do vinho dela, né? Então ele vai falando sobre as consequências do pecado, né? Façam bem, ele fala no capítulo 14, né? Ele traz a receita, ele traz, né, a orientação, como nós vimos anteriormente, busquem-me e viva. No 14 ele fala: faça o bem e fuja do mal, para que tenha vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, os ajudará, como vocês afirmem. Odeiem o mal e apeguem-se e amem o bem. Estabeleça justiça em seus tribunais. Talvez o Senhor Deus dos exércitos ainda tenha compaixão dos remanescentes do seu povo. Portanto, assim diz o Senhor soberano, o Senhor dos exércitos: haverá choro em praça pública, angústia na rua. Chamem lavradores para chorar com vocês e convoquem pranteadores para lamentar. Haverá lamento em cada videira, pois destruirei todas elas, diz o Senhor. Que aflição espera vocês que dizem: se ao menos o dia do Senhor chegasse, não fazem ideia do que desejam. Aquele dia trará escuridão e não luz. Vocês serão como um homem que foge de um leão, acaba encontrando um urso, apoia a mão na parede da sua casa e é picado por uma cobra. Sim, o dia do Senhor será de escuridão e não de luz, né? Ou seja, eles achavam que o dia do Senhor iria exaltá-los, trazer boa vida a eles, mas o dia do Senhor viria com justiça. O dia do Senhor viria, né, com recompensa por maus atos deles, ou seja, né, viria o pagamento de tudo aquilo que eles tinham semeado. Semeou coisa boa, colheu coisa boa. Semeou coisa ruim, vai colher coisa ruim, né? Então essa colheita viria onde? No dia do Senhor, né? Que aflição espera vocês que vivam sossegados em Jerusalém? Vocês que sentem seguros em Samaria, são líderes famosos em Israel e as pessoas recorrem a você? Vão, porém, a Calné e vejam o que aconteceu ali. Depois vão à grande cidade de Amate e desçam as cidades da Filistia, de Gade. Vocês não são melhores que elas. E veja como foram destruídas. Vocês afastam qualquer pensamento de calamidade vindoura, mas suas ações só apressam o dia do castigo. Que aflição espera vocês que deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás?
comendo a carne do cordeiro do rebanho e dos novilhos engordado no estábulo. Entoam canções ao som da harpa e pensam ser grandes músicos como Davi. Bebam vinho em taças enormes e se perfumam com os melhores óleos aromáticos. Não se importam com a ruína da nação, por isso serão os primeiros levados para o exílio. A festa dos que viviam sossegado cessarão, né? O Senhor dos Exércitos, o Senhor soberano, jurou pelo seu próprio nome. E isto que ele, o Senhor, o Deus dos Exércitos, diz: não suporto a arrogância de Israel e odeio suas fortalezas. Entregarei esta cidade e tudo que nela há aos seus inimigos, né? Quando o Senhor der a ordem, as casas grandes, pequenas serão despedaçadas, né? Então, ó povo de Israel, estou prestes a trazer contra vocês uma nação, diz o Senhor, o Deus dos Exércitos. Ela o oprimirá em toda a sua terra, desde o Lebe-Amate ao norte até o vale de Arabá ao sul. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Ajuda-nos a estar atento, a ouvir a Tua voz, a entender o Teu recado, a nos arrependermos quando assim for necessário, Senhor. Porque a Tua palavra diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.